Olá, então vamos fazer a revisão, né, relativa ao conteúdo da aula prática 5, né, o tema é a adsorção em sólidos, a prática é de adsorção em carvão ativo. Então vamos dar uma relembrada, né, nesse tema, adsorção em sólidos. Essa imagem mostra pra gente que a adsorção é um fenômeno de superfície, né? Então vejam aqui na imagem à esquerda o termo adsorção, ele é relativo, né, a moléculas que se aderem à superfície de um material, enquanto o termo absorção é relativo a moléculas que se inserem em um material, né? Então a absorção tem entrada, né, e a adsorção fica na interface, fica na superfície, né? É uma interação entre as moléculas e as moléculas de uma superfície, né? São interações. Então, daí a distinção entre a adsorção e a absorção, tá? A adsorção é um fenômeno superficial. E aí, na adsorção, definem-se os termos adsorvente e adsorvato, né? Conforme os nomes indicam, adsorvente é quem vai adsorver e adsorvato é quem está sendo adsorvido, né? Quem está ficando ali aderido, né? Quem está interagindo com a superfície do adsorvente. Quais são as aplicações desse fenômeno? Aqui eu trago algumas, né? Por exemplo, a remoção de coloração e de odores indesejados. Nós sabemos que a coloração e o odor, né, são, como é que eu posso dizer, né? São sensações, né? A coloração é uma sensação, o odor é uma sensação, né? São coisas, né, que se devem à presença de determinadas moléculas, né? Algumas moléculas, né, causam efeito de coloração, algumas outras causam, né, o odor, né? Então, se essas moléculas puderem adsorver com o adsorvente, a partir da remoção do adsorvente do meio, é possível então remover junto com ele, né, o que causa coloração e o que confere odor, né? Da mesma forma, a adsorção pode ser aplicada na remoção da dureza, né, das águas, devido à interação desses metais pesados com um determinado adsorvente, né? Esse fenômeno é a base para a técnica de cromatografia, que consiste justamente, né, na interação com uma determinada superfície, né? E essa interação vai ser específica, né? E podendo então fazer a separação de misturas. A purificação de ar é uma outra aplicação, né, que vai aqui na mesma linha da remoção de coloração e odores, né? Se um determinado componente de uma mistura gasosa interage com um adsorvente, né, ele pode ser removido através da remoção do adsorvente. A catálise heterogênea, né, é outra aplicação do fenômeno da adsorção, né, tendo em vista que a catálise heterogênea é justamente a gente adicionar sólido, né, um sólido que tem determinada porosidade, determinada característica superficial que permite que, né, as moléculas reagentes interajam, né, com mais facilidade, fazendo com que a reação, né, aumente a sua velocidade, né. A adsorção é importante também no mecanismo de ação de diferentes drogas, né. Então, né, pensando aí numa célula, né, na superfície de uma célula, e aí é necessário haver a entrada de um fármaco, enfim, conforme a interação acontece entre esse fármaco e algum receptor na superfície da célula, né, a medicação entra, ela atua. Então, é a interação, né, com as superfícies biológicas, né, com as estruturas biológicas aí, né, superficialmente, esse tipo de interação também pode ser entendido como adsorção, né, e é fundamental para a ação de diferentes drogas, né. O próprio processo de flotação, que consiste em injetar ar, né, numa amostra de água, numa amostra líquida que esteja aí contaminada com um determinado material sólido, finamente dividido, né. Então, quando esse ar entra em contato com esse material finamente dividido, através da interação dessas partículas com as bolhas de ar, com a superfície da bolha de ar, quando esse ar sobe, ele vai arrastando esse material particulado, né? Então, a base da técnica de flotação tem tudo a ver com o processo de adsorção. Aqui tem uma representação, né, de um sólido e aqui, né, a porosidade desse sólido.
Esse limite azulzinho, né, define uma camada, né, mais próxima ao sólido. Né, podemos imaginar aqui que eu tenho esse sólido dentro de um material, dentro de uma amostra líquida, né, e aí do seio do líquido até essa camada mais aderida ao sólido, né, essa movimentação é chamada convecção. E, né, no interior dessa camada, no interior dos poros do sólido, essa movimentação é chamada difusão, até que efetivamente, né, ocorre o processo de adsorção. Então, a adsorção, né, a gente pode pensar que ocorre em 4 etapas. Primeiro a convecção, depois a difusão externa, a difusão interna e, finalmente, a adsorção. A adsorção ela pode ser física ou química, né? E a adsorção física, né, se dá através da interação física, sem formação de ligação química, entre o adsorvato e o adsorvente. Já a adsorção química, a interação se dá por meio da formação de uma ligação química entre o adsorvato e a superfície do adsorvente. Algumas diferenças e algumas coisas em comum, né, em relação à adsorção física e à adsorção química. No caso da adsorção física, ela não é específica, ou seja, uma superfície sólida, ela pode dissolver, ela pode interagir com diferentes tipos de moléculas, né? A interação não é específica. Já na adsorção química, né, é necessária a presença de um sítio, né, que tem uma certa característica, no qual, né, o adsorvato vem, interage e a ligação se forma, ou seja, a adsorção química é específica. A adsorção física é reversível, geralmente se dá em multicamadas, vamos ver mais na frente o que isso significa, e já a adsorção química ela é irreversível, né, geralmente com formação de uma monocamada. A adsorção física acontece mesmo em baixas temperaturas, enquanto a química dificilmente ocorre em temperaturas baixas, né, e a adsorção física, por ser um processo, né, que envolve interação mais fraca, né, é acompanhada de pequena liberação de energia, enquanto na adsorção química a liberação de energia é mais alta, tendo em vista que se formam ligações químicas. Né, e aqui 2 pontos que são comuns aos 2 tipos de adsorção. Né, em relação à adsorção em fase gasosa, quanto maior a pressão, maior a velocidade de adsorção, e independente se é adsorção gasosa ou em fase líquida, quanto maior a superfície, maior a velocidade de adsorção. Né, isso é bem intuitivo. Aqui está a representação do que seria, né, a formação de monocamada e aqui de multicamadas. Né? Os processos de adsorção química geralmente se dão, né, como na formação, se dão formando uma monocamada e os processos de adsorção física formando multicamadas. Né? Aqui tem a representação da adsorção de moléculas em fase gasosa numa superfície de adsorvente. Aqui algumas entalpias de adsorção para a gente poder verificar, né, que os valores relativos à adsorção física são sempre muito menores, né, do que os valores relativos à adsorção química. Tendo em vista que na adsorção química, de fato, há formação de ligação química, né? Então, esses valores são da mesma ordem de grandeza das entalpias de reação. Né? Pegamos aqui, por exemplo, a amônia. Né? A amônia se adsorve, né, numa superfície por meio de um processo físico, liberando em torno de 20 kJ por mol. Né, enquanto que, né, se o processo se der na superfície de ferro, né, através de uma adsorção química, através da formação de ligação química, no processo chamado quimiosorção, a energia liberada é na ordem de 180 kJ por mol, então é bem diferente. Considerando uma dada superfície, a adsorção depende da temperatura, da natureza e da concentração do adsorvato. A extensão do recobrimento de uma superfície é expressa pela fração de recobrimento θ, também chamada fração da superfície recoberta, definida como a relação entre o número de sítios de adsorção ocupados e o número total de sítios de adsorção. Então, que sítios de adsorção são esses? Justamente o que está representado aqui, ó, esses poros, esses locais onde a adsorção pode acontecer. Então, a fração da superfície recoberta é o quanto está efetivamente ocupado em relação à quantidade total de poros ou de sítios. Né? Isso é o que expressa esse parâmetro θ. E aí, né, pensando nessa descrição mais quantitativa, né, da quantidade de adsorvato, né, que um certo adsorvente consegue prender, consegue absorver, né, surgiram as isotermas de adsorção, que são equações que permitem relacionar a quantidade de adsorvato adsorvida em uma determinada massa de adsorvente, em função da pressão ou concentração de equilíbrio em uma dada temperatura.
né? Então, imaginemos um sistema onde a gente coloca uma certa massa de dissolvente, né? E aí coloca uma solução com uma certa concentração inicial. Passado um tempo, essa concentração cai, né? Pelo fato de moléculas do solvente, né? Da solução, desculpa, pelo fato do soluto da solução interagir com os poros do dissolvente, né? O soluto é absorvido e aí a concentração final é menor do que a inicial. Isso é o que acontece num processo de adsorção em fase líquida, né? Em fase gasosa, o que acontece é a redução da pressão. Inicia-se com uma certa pressão e aí quando moléculas da fase gasosa são absorvidas pelo sólido, a pressão diminui claramente, né? E aí é possível relacionar a quantidade absorvida com as concentrações ou pressões de equilíbrio, né? Se a adsorção ocorre em fase líquida ou em fase gasosa. Alguns tipos de isotermas, né? Então, os formatos de isotermas são esses aqui, né? A gente pode ter um processo onde a dissorção acontece de forma linear, né? Onde ela acontece muito pouco no início e depois ela aumenta conforme a concentração de equilíbrio aumenta, né? A dissorção pode começar já com valores consideráveis, mesmo com baixa concentração, né? Enfim, existem esses formatos aqui. Nesse gráfico, QE é a quantidade de adsorbato absorvida, no caso aqui representada em miligramas por grama de adsorvente, e CE, né, a concentração de desequilíbrio do adsorbato, nesse caso representada em partes por milhão. Considerando as isotermas de adsorção, né, geralmente a gente estuda os três modelos mais básicos, né? O primeiro é o modelo proposto por Langmuir, né, que deu origem à isoterma de Langmuir, e as características desse modelo, né, que foi pensado para adsorção em gases, né, adsorção de gases sobre a superfície de sólidos. Esse modelo admite a formação de monocamada, considera que todos os sítios de adsorção são equivalentes e comportam apenas uma molécula e desconsidera a interação entre moléculas vizinhas, né? Então, considerando aqui, né, que o equilíbrio seja estabelecido entre uma molécula em fase gasosa, né, interagindo com uma superfície e formando, então, o complexo correspondente, considerando essa situação, que esse equilíbrio se estabeleceu, né, temos a definição da constante de equilíbrio como qualquer outro equilíbrio, né, que relaciona, né, as propriedades do produto com as propriedades do reagente, digamos assim, né? Então, a quantidade de complexo formada, digamos assim, ela tem tudo a ver com θ, que é justamente a fração da superfície recoberta. Enquanto a quantidade de A que não absorveu, né, está relacionada com a pressão medida, a pressão de equilíbrio, e a quantidade de sítios que permanecem disponíveis para adsorção é o total 100% menos o que está ocupado, 1 menos θ. Essa equação aqui, né, ela pode ser reescrita para θ, assumindo esse formato, e pensando que a fração da superfície recoberta, né, pode ser escrita como o volume absorvido em relação ao volume máximo que poderia absorver, né, e o volume máximo que poderia absorver no modelo de Langmuir é um volume relativo à formação de uma monocamada, né? Θ pode ser, então, representado como volume absorvido sobre o volume da monocamada. E substituindo isso na segunda equação, chegamos nessa terceira, que é uma equação de formato linear. Vejam só, K, constante de equilíbrio e adsorção, é a função da temperatura. Se a temperatura está fixada, é uma constante. O volume máximo que pode ser absorvido é a função da massa de adsorvente. Né? Se a massa não muda, o volume máximo que pode ser absorvido não muda, é uma constante. Né? Eu posso representar esse volume máximo como o volume da monocamada. Então, esse termo aqui, 1 sobre kV, é constante do mesmo modo 1 sobre V. Né? E 1 sobre pressão de equilíbrio, né? Então, uma variável independente, porque eu posso fazer vários experimentos de pressão de equilíbrio, assume valores diferentes, né? E isso se reflete, então, em diferentes volumes absorvidos, né? Ou seja, essa equação aqui tem um formato linear. Se eu tenho dados de 1 sobre pressão e ploto contra 1 sobre volume, o coeficiente angular me dá a relação 1 sobre kV e o coeficiente linear 1 sobre V, tá? O segundo modelo é o modelo de Freundlich, que dá origem à isoterma de Freundlich, e é um modelo para adsorção em fase líquida, que admite a formação de multicamadas, que considera que todos os sítios de adsorção são equivalentes e comportam apenas uma molécula, e que desconsidera a interação entre moléculas adsorvidas. A equação proposta, né, por Freundlich no seu modelo, né, a partir do seu modelo, né, a isoterma de Freundlich, tem esse formato aqui, onde a quantidade adsorvida, né, está relacionada com a concentração de equilíbrio
por meio dos parâmetros Kf e 1 sobre n, sendo Kf a constante de Franck e 1 sobre n um parâmetro que dá conta, né, da efetividade da dissorção, digamos assim. Né? Quando n é maior do que 1, 1 sobre n é menor do que 1, né? E isso causa um gráfico, isso faz o gráfico ficar nesse formato aqui, ó, que eu estou desenhando, né? E esse formato representa uma dissorção favorável, porque já em pequenas concentrações o valor de quantidade absorvida é alto, né? Quando n é menor do que 1, 1 sobre n é maior do que 1, e isso representa, né, e isso corresponde a uma dissorção desfavorável. Essa equação linearizada tem esse formato aqui, aplicando ln aqui e ln após a igualdade, eu chego nessa forma que é linear, né, tendo em vista que 1 sobre n é uma constante e ln de Kf também, né? Então ln de CE, concentração de equilíbrio, é a variável independente. Eu posso fazer vários experimentos que vão chegar em várias concentrações de equilíbrio, então é a variável independente, né? E a partir das concentrações de equilíbrio eu tenho relação com a quantidade absorvida, então variável dependente, né? Se eu faço um gráfico de ln de CE versus ln de QE, eu tenho no coeficiente angular 1 sobre n e no coeficiente linear ln de K, tá? O terceiro modelo é o modelo de Bethe, Brunauer, Emmett e Teller, né? Modelo para a dissorção de gases em sólidos que admite a formação de multicamadas, considera que todos os sítios de dissorção são equivalentes e comportam apenas uma molécula, desconsidera a interação horizontal e considera apenas a interação vertical entre moléculas dissolvidas. Então vamos voltar naquele desenho da multicamada, né? No modelo BET, que é o modelo de adsorção em fase gasosa, né? É isso aqui, né, que está sendo pensado. O modelo representa essa situação, né, a dissorção em fase gasosa com formação de multicamadas. Então aqui eu tenho a primeira camada que adsorve, né, que interage com a superfície, a segunda com a primeira e a terceira com a segunda e assim sucessivamente. Essa interação da segunda com a primeira, segundo os autores, é uma interação comparável, né, comparável à interação presente na formação de um líquido, ou seja, né, é como se essa segunda, quando interagisse com a primeira, formasse um filme líquido em cima do sólido. Da mesma forma a terceira com a segunda e assim sucessivamente. O resultado final disso é que a gente tem um sólido e um filmezinho de líquido na superfície, né? Então, é como se o gás se dissolvesse formando um filme de líquido na superfície. Isso é o que é proposto pelo modelo BET, modelo de Bethe. Então aqui, né, no arquivo que eu tenho, né, onde descrevo melhor esse modelo, tem toda a dedução, né, da equação, né, de como se chega, né, na isoterma de Bethe, e aqui o importante é pegar a forma funcional. Vejam que é uma equação um pouco menos amistosa, né, maior, né, porém o que a gente tem no experimento? A pressão de equilíbrio e o volume absorvido, né, então é possível determinar o volume da monocamada, é possível determinar essas constantes aqui, enfim, e a forma linear dessa equação é essa daqui, né? Onde 1 sobre C, o volume da monocamada, é uma constante, coeficiente linear da equação. C menos 1 sobre C vezes o volume da monocamada é uma constante, coeficiente angular, né? E a pressão de equilíbrio é a variável dependente, né? Isso aqui é constante, já que a temperatura está fixada, a pressão de vapor é constante. E esse termo aqui, né, relacionado ao volume absorvido, depende da pressão de equilíbrio, então variável dependente e variável independente. Fazendo o plot aqui, é preciso determinar esses parâmetros do modelo de Bethe. Enfim, no nosso experimento, né, os objetivos são verificar que a absorção de ácido acético em carvão ativo segue o modelo proposto por Franck e obter o parâmetro N desse modelo, avaliando a viabilidade do processo de absorção. A metodologia, né, nesse experimento consiste em preparar sistemas de adsorção contendo a mesma massa de carvão ativo, porém diferindo nas concentrações iniciais de ácido acético, e após uma hora de repouso, filtrar os sistemas, determinar as concentrações finais de ácido acético e ver aí a quantidade, né, absorvida, né, tendo em vista que a gente começa com uma concentração e após uma hora de repouso, né, uma hora de interação ali com o carvão, a adsorção acontece. E, claramente, obviamente, a concentração após uma hora é sempre menor do que a concentração inicial, né? A metodologia permite determinar essa diferença de concentração e, com isso, a quantidade absorvida.
Os resultados nesse experimento são a obtenção do gráfico relativo à isoterma, né, de adsorção de Froehlich, ou seja, o gráfico de QE versus CE. Né, um outro resultado, né, é o gráfico da forma linearizada do modelo de Froehlich, e aí a partir da forma linearizada, né, a obtenção do parâmetro N. Em relação a esse experimento, tem algumas questões importantes, né, que eu vou deixar aqui, vou ler agora, porém vou mandar um arquivo também com as questões para que possa ser resolvido, né, para que esse questionário possa ser resolvido. Então, a primeira questão importante é o que é carvão ativo, né? A segunda diz o seguinte: nessa prática, a montagem dos sistemas de adsorção se inicia com a adição de uma mesma quantidade de carvão ativo em Erlens contendo tampa, em Erlens tampados. Pergunta-se por que é necessário tampar os Erlens após a adição de carvão ativo, né? Terceira questão: após a adição do carvão ativo, a gente faz a adição da solução aquosa de ácido acético, homogeniza, tampa, né, e mantém o sistema em repouso por 1 hora. A seguir, a gente filtra e determina a concentração final de ácido acético. A pergunta é possível afirmar que tal concentração é de fato a concentração de equilíbrio do sistema? Por quê? Quarta questão: de que forma deveríamos proceder para garantir a obtenção dos valores de concentração de equilíbrio em cada um dos sistemas de adsorção montados? Né? Então, já é meio que uma resposta para a questão 3, né? Eu não posso garantir que é a concentração de equilíbrio, não. Eu não posso dizer que após 1 hora todo mundo entrou no equilíbrio. Né? Então, na 4 se pergunta de que forma deveríamos proceder para garantir a obtenção dos valores de concentração de equilíbrio. Bem, na 5, né, utilizando solução padrão de NaOH e fenolftaleína, dê a reação entre titulante e titulado, o ponto final da titulação e a expressão que permite determinar a concentração final de ácido acético. Questão 6. Admitindo que se tenha apego para o sistema de adsorção 1, originalmente composto por 50 ml de solução X mols por litro, né? Se tem apego uma alíquota de 25 e feita a titulação. Na titulação gastou-se o volume VV, né? A partir desses dados, dê as expressões que permitem determinar a quantidade de adsorbato absorvida e a concentração de equilíbrio do sistema. Tá? Então, como é que a gente vai obter o QE e o CE para poder montar o gráfico da isoterma de adsorção, né, o gráfico da forma linearizada e, finalmente, o parâmetro N. Né? Na prática, os dados são esses aqui. A cada sistema montado, nós temos originalmente, né, um volume e uma concentração de ácido acético. Né? Nós vamos pegar uma alíquota e proceder à titulação. Né? Nós vamos ter como resultado o VV, o volume de viragem. A partir disso, como vamos saber QE e CE? Tá? Então, é para pensar como é que a gente faz na prática isso. Questão 7. O gráfico de LN de QE versus LN de CE corresponde à forma linearizada do modelo de Froehlich. Considerando esse gráfico, o que significa o coeficiente de correlação R2 próximo de 1? Admitindo que se encontra R2 próximo de 1, como se obtém o valor do parâmetro N? Nossa, do 7 pulou para 9, né? Agora que eu tô vendo. Última, como é possível concluir se a adsorção é favorável ou não a partir do parâmetro N? É possível chegar a essa conclusão a partir do gráfico de QE versus CE? Por quê? Tá? Isso aqui eu respondi ao longo da nossa videoaula. Mas, enfim, é isso. Espero que tenha dado para relembrar aí, né, um pouco da adsorção em sólidos. Espero que tenha dado para entender qual é o objetivo e como seria feito o experimento 5. E espero que consiga responder as questões, tá? Qualquer coisa é só me perguntar. Fique com Deus, obrigada, tchau, tchau, um beijo.